Hoje eu quero fazer você pensar em como chegar ao fundo de clareamento perfeito. Mas antes de conversarmos sobre isso, obviamente eu vou pedir para você correr lá embaixo agora, se inscrever aqui no canal. Não esquece, ativa o sininho e também compartilha esse vídeo. Agora vamos falar um pouquinho sobre fundo de clareamento, que é um dos assuntos que geram bastante dúvidas quando se trata da construção das mechas. Então vamos pensar o que seria um fundo de clareamento perfeito. Antes de pensar em como eu vou fazer para chegar nesse fundo perfeito, eu preciso saber qual é esse fundo de clareamento perfeito. Então, não adianta eu pegar um carro e ir para a estrada sem saber para onde eu estou indo. Então, a primeira coisa que você vai identificar é onde eu preciso chegar, onde é a cor ideal que eu preciso para aquele fundo, para aquela cor que eu vou ver revelada. Então, vamos pensar o seguinte: se eu vou construir uma cor revelada, uma intensidade um pouco mais quente, eu não preciso muitas vezes deixar esse cabelo clarear demais. Assim como quando eu quero uma cor mais fria, uma cor revelada um pouco mais clara, não adianta eu deixar esse fundo muito quente. Porque o fundo de clareamento, ele está totalmente interligado com a altura de tom que eu tenho. Ou seja, se eu tenho lá um fundo muito quente, a neutralização que eu vou precisar fazer para anular aquele fundo quente, às vezes não vai me dar a cor que eu preciso. Vamos melhorar isso aí para você conseguir acompanhar meu raciocínio. Se eu tenho um cabelo que vai ser, por exemplo, uma morena iluminada, né? Então vamos pensar que a minha cliente ela vai vir com uma referência, ela vai me dizer o que ela quer. Então eu vou olhar para aquela identidade, daquela cor que ela está me mostrando, e eu vou identificar qual é o reflexo que eu estou visualizando ali. Geralmente nos tons de morena iluminada, a gente vê hoje cores revelando um pouco mais de dourado, um pouco mais de acobreado, geralmente em tons de marrom. Para essa revelação ficar evidente, eu diria até mais fácil de ser trabalhada, eu não tenho a necessidade, por exemplo, de deixar esse cabelo chegar num fundo de clareamento amarelo bem clarinho, que seria uma altura de 10 mais ou menos. Então eu preciso identificar até onde eu preciso abrir e fazer com que essa cor me favoreça. Porque se eu fizer uma morena iluminada e eu clarear muito esse cabelo, por exemplo, para uma altura de 10, eu tenho uma situação que vai acabar não me favorecendo nessa cor, que é o desbotamento acelerado, porque quanto mais claro o cabelo, menos força de segurar pigmento esse fio vai ter. Então, por isso que eu te sugiro, identifica onde você precisa chegar primeiro. E aí a gente vai chegar ao fundo ideal, ao fundo perfeito para aquela altura de tom. Em contrapartida, se eu preciso fazer um cabelo super loiro, preciso de uma revelação numa altura aí de 10, de 9, né? Onde eu tenho lá um loiro bege, um loiro mais neutro, um loiro mais frio, não adianta eu deixar esse cabelo com um reflexo muito quente. Então não adianta eu deixar esse cabelo com um fundo de clareamento laranja, por exemplo, ou cobre. Porque o que acontece é que se eu deixo essa revelação cobre demais, eu preciso de muita força para neutralizar esse fundo quente, e aí eu preciso colocar muito pigmento, e muito pigmento vai fechar muito mais ainda essa cor. Porque o que a gente precisa pensar muito a respeito da hora da tonalização é que todo o pigmento que eu coloco no fio, ele vai fechar, tá? Eu sei que isso parece uma informação distorcida, mas pensa comigo. Eu tenho lá um fundo de clareamento, vou depositar pigmento. Independente do tipo de pigmento, toda vez que eu coloco pigmento, eu estou fechando a cor, eu estou tirando a intensidade de clareamento que eu deixei nesse fio. Então a gente precisa entender que sempre que eu tonalizo, eu não clareio, eu escureço. Por menor que seja o nível de escurecimento, mas eu vou ter sempre um escurecimento na hora da tonalização. Por isso que em alguns casos eu sugiro para você que você deixe esse cabelo um tom mais claro do que aquilo que você precisa. Porque eu também preciso pensar que vai haver desbotamento. E no desbotamento eu vou revelar em poucos dias o fundo de clareamento. Às vezes acontece de algumas alunas me procurarem falando que eu fiz o cabelo, ele ficou tão lindo, a cliente saiu maravilhosa, se gostando, e depois de alguns dias ela acabou voltando e a cor estava muito quente, e a cor não estava como eu deixei. O que a gente não pode esquecer é que no processo de tonalização, esse processo ele não é um processo que dura, ele é uma maquiagem, ou seja,
eu preciso alimentar essa cor, eu preciso depositar novamente o pigmento. Por isso, em alguns casos, eu sugiro que você chegue a um fundo de clareamento um pouquinho mais claro, né, do que a cor que você precisa. Vamos pensar lá, eu não preciso de tanto laranja, não preciso de tanto cobre. Então eu vou deixar ele um pouquinho mais dourado, porque aí quando eu coloco a tonalização, quando esse cabelo desbotar, ele não vai ficar tão laranja, com uma cor tão acobreada, porque é uma cor que incomoda muitas clientes. Então seria aí uma situação para você avaliar e para você pensar. Eu espero que a informação de hoje te faça refletir um pouquinho mais, muito mais do que só te dar uma receita pronta. Eu quero fazer você pensar, raciocinar, para que você possa aí começar a construir um novo conceito dentro do seu trabalho. Mais uma vez eu vou pedir para você agora não esquecer de se inscrever aqui no canal para que você possa receber sempre, toda semana, um vídeo novo. Não esquece, ativa o sininho lá, compartilha o vídeo de hoje e aproveita e me manda um comentário quais são os fundos de clareamento que representam maior dificuldade hoje no seu trabalho. Eu vou adorar saber e quem sabe a gente pode trocar muita informação ainda, tá bom? Um beijo enorme para você e eu te espero no próximo vídeo.